Olá pessoal, meu nome é Antônio Sérgio, eu sou da revista Cafeicultura. Hoje nós vamos falar sobre fermentação de café. A fermentação de café que já é quase que uma obrigação na América Central e na Colômbia em função da alta umidade que eles têm na época de colheita, para facilitar o processo de desmucilagem, da retirada da mucilagem ali dos grãos. Eles fazem já há anos esse processo de fermentação. No Brasil tem virado moda, o pessoal tem feito bastante, mas a gente se pergunta algumas coisas. O processo fermentativo do café, ele altera o café, é um novo café, é um novo sabor, uma nova nuances de cafés. Nós temos casos aí que até provadores, que graders, alguns dão 87, 88 no café, vai em outro provador, que grader, certificado, dá 78. Então, há uma necessidade do mercado fazer um equilíbrio aí, ver o que é o café fermentado, o que é bom, o que é ruim. E além disso, nós estamos num limbo aí sem muitas informações. Alguns trabalhos têm iniciado sobre o que é. Então, para desvendar hoje um pouco desse mistério sobre a fermentação do café, a revista Cafeicultura entrevistou o professor Lucas Lousada. O professor Lucas Lousada é professor do IFES, do Instituto Federal do Espírito Santo, no campus Venda Nova do Imigrante. Tem um laboratório de pesquisas e análise especializado em pesquisas com a fermentação de café, além de outras da área de qualidade de café e de pós-colheita. O professor Lucas está fazendo um trabalho muito bom, tem uma equipe muito grande lá, de key grader. Eu acho que ele está com uma série, no mínimo são 6 key graders, que são certificados, que trabalham com ele, que provam café, que torram café lá, que estão fazendo um trabalho muito bonito lá no Instituto Federal do Espírito Santo. E nós estivemos lá, entrevistamos ele, falamos com ele. E sobre trabalhos científicos dentro da área, o professor Lucas tem dezenas de trabalhos já publicados. Nós tivemos um agora publicado na Nature esse ano, falando sobre a influência da microbiota, bactérias e fungos presentes no solo e nos frutos de café arábica e a sua influência. Então foi um trabalho publicado agora na Nature. Então vamos ouvir aí agora o professor Lucas, que eu entrevistei lá em Venda Nova nos dias que eu estive lá, falando um pouco mais, desvendando um pouco mais sobre a fermentação do café. Vamos ouvir o professor Lucas. Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Lousada Pereira, do Instituto Federal do Espírito Santo, campus Venda Nova do Imigrante. Voltando na temática da fermentação, esse tema tem tomado as casas dos produtores, nos grupos de WhatsApp, as páginas de Instagram, de Facebook, enfim, as revistas especializadas, como o caso da revista Cafeicultura. Nós estamos compartilhando hoje essa mensagem. Então, assim, de efeito prático para o produtor. O que fazer, o que não fazer. Primeira coisa se você não conhece o perfil sensorial do seu café, não faça nenhuma intervenção sem acompanhamento técnico. É muito importante ter um profissional capacitado, habilitado, para que ele possa acompanhar o processo que está sendo desenvolvido. Então, hoje mesmo compartilhei uma matéria de que eu fiz parte em um site internacional especializado em publicação de assuntos na área de cafeicultura, indicando que essa febre de fermentações com frutas, isso tem que ter muito cuidado. Por exemplo, é comprovado que cientificamente não tem resultado viável para o uso de frutas em larga escala. Nós vamos aumentar custo, nós vamos estar alterando a microbiota natural do café, vai ter uma competição ali no mosto e o mais importante, segurança alimentar. Então é importante, antes de sair colocando laranja, outras frutas, maracujá, conversar, procurar ler, conversar com o pesquisador, procurar um polo científico e se informar tecnicamente a respeito disso. Muitos produtores, por exemplo, têm colocado melado de cana ou então caldo de cana para aumentar o teor de açúcar ali na fermentação, para acelerar e ver se melhora a condição do café. É importante entender que existem processos bioquímicos que ocorrem dentro do mosto de fermentação. Então não existe uma equação mais açúcar, mais sabor, porque aquele material vai ser consumido no mosto de fermentação pelas bactérias leveduras que estão presentes e vão produzir compostos secundários ao mosto, não necessariamente ao café.
Nós precisamos entender que depois de retirado do mosto de fermentação, o café vai para a secagem e ele é trazido a 11,5% de base úmida para depois ser torrado. A fermentação, para ela alterar a estrutura do fruto, ela tem que ser muito bem pensada. Então hoje existem processos amigáveis, por exemplo, produtores que estão em regiões de altitude elevada, com um clima muito ameno, com colheita tardia, não há necessidade de intervenção drástica para fermentações alcoólicas, fermentações de 120 horas, 72 horas. O produtor pode até trabalhar, mas ele precisa colocar em mente o seguinte aspecto: alguém vai comprar e pagar o valor agregado por esse café? O retrabalho que eu vou ter me garante retorno sobre o meu investimento? Essas questões precisam ser prioritárias. E, acima de tudo, responsabilidade com o que está se produzindo. Fermentação é um processo complexo de interação dos micro-organismos com a matéria-prima que está disponível para a fermentação. Então nós temos que ter responsabilidade com a segurança alimentar. É possível que determinado processo de fermentação, se for mal conduzido, mal higienizado ou mal preparado, possa gerar micotoxinas, que são maléficas em muitos casos, causadores de problemas à saúde. Então o produtor tem que ter consciência desse processo, procurar resultados científicos. Muitas pessoas têm me questionado a respeito do uso de leveduras ou até mesmo bactérias do ácido lático. O uso de leveduras ele pode ser introduzido na cafeicultura, seja para o café conilon, seja para o café arábica, mas de novo, se o produtor produz café em uma zona de região de altitude que permita ele produzir cafés acima de 86, 87, 88 pontos, não há necessidade de uma intervenção tão drástica como uma levedura ou como uma bactéria. Se ele está em um terroir com características mais difíceis de se alcançar um café acima de 80 pontos, acima de 82 pontos, aí sim um processo anaeróbico com inoculação de bactérias ou leveduras pode auxiliar. Até mesmo uma fermentação espontânea com redução da disponibilidade de oxigênio. Por quê? Se o café estiver fermentando em um ambiente aeróbico ou um ambiente misto, os micro-organismos, alguns deles são facultativos. Então eles podem optar por reproduzir e se multiplicar e não por fermentar e quebrar os compostos que estariam disponíveis para a fermentação, gerando assim novos flavors, novas rotas metabólicas e assim entregando novos perfis sensoriais. Então, neste sentido, é importante sim ler, estudar, conversar. Então, o tipo de vasilhame, de novo, o produtor precisa ter muita asepsia, higiene. Ninguém faz comida em uma panela suja. Nós sempre lavamos a panela, higienizamos ela. Esse é um exemplo do professor Aldemar, que ele sempre fala nas aulas de campo dele. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Higienizar o ambiente onde fazemos a fermentação, higienizar o ambiente onde armazenamos a nossa matéria-prima. Café é um alimento e alimento precisa ter saúde e vida. Então, nesse sentido, eu faço um apelo para que os produtores tenham um pouco mais de paciência, procurem informações técnicas e não saiam acreditando em milagres, né? Ou então em soluções prontas. Né? A hora que aparecer um representante ou um vendedor vendendo milagre, desconfie, porque não existe processo de fermentação que vai tirar o seu café de 75, 76, 77 pontos e fazer ele beber 92 pontos. Isso é uma fraude. Isso é uma farsa. Por quê? Para o café beber bem, ser especial, nós temos que associar fatores de manejo, parte agronômica, escolha do varietal na propriedade, adubação, manutenção dessas lavouras e toda a etapa de pós-colheita, além dos processos de torra e análise sensorial que serão realizados ao final da cadeia. Então entendam que fermentação é um processo amplo, que está inserido em uma parte. E todo café passa por algum processo de fermentação, seja ele lá na planta, no decurso da planta até a unidade de pós-colheita, na secagem. Então é importante o produtor entender que, se ele estudar e começar a testar técnicas em escala menor, ele pode encontrar uma forma de polir o café e aí sim aumentar o volume e aumentar a oferta de cafés especiais. Forte abraço a todos.